A professora Glória nos falou na última aula sobre a poesia e a música. Soubemos como se deu o encontro entre elas. A música e a poesia sempre conviveram juntas. Na consciência do ser humano, elas sempre estiveram lado a lado. Aprendemos que o ritmo é elemento principal da música e da poesia. O ritmo é importante porque ele faz parte da humanidade. Ele faz parte da linguagem, do cotidiano, dos relógios, dos calendários, das batidas do coração e principalmente do tempo. Vimos qual é o grande jogo da poesia. O ser humano, ele é lúdico por natureza. E o que é melhor do que brincar com palavras? A poesia está aí, brincando com palavras. Tenham uma boa aula. Eu sou um gênio. De hoje em diante, dirijo-se a mim como Cid, o Senhor das Chamas. Ei, Senhor das Chamas, seu rabo tá pegando fogo. Obrigado. De hoje em diante, vou te chamar de Diego... Senhor do Mitoque tá morto. Eu tô brincando, seu grande bobinho. Ei, pombinhos, olhem para isso. Que coisa mais linda! Olá! A aula de hoje vai tratar da tipologia dos textos literários, as narrativas da tradição. E vai se dividir nos seguintes tópicos. O que são narrativas primordiais, características, as fábulas, os mitos, as lendas. Começamos falando na definição de narrativa primordial ou narrativa de tradição. O que são? Quais são as suas características? Em primeiro lugar, vamos falar que a narrativa primordial apresenta uma união entre a fantasia e o conhecimento. Narrativa primordial porque ela vem dos primórdios, das origens, quando as histórias tinham uma finalidade utilitária, pragmática. As histórias serviam como exemplos para os ouvintes aprenderem e saberem como se comportar. Falavam, portanto, de situações que diziam respeito ao cotidiano das pessoas. Como se comportar diante da ambição, como se comportar diante da mentira, como se comportar diante de qualquer obstáculo que a vida lhe apresentasse. Na sequência, nós diremos que as narrativas primordiais se caracterizam por uma função ritualística, isto é, elas se organizam como se fossem passos de um ritual, isto é, alguma coisa já planejada, organizada, sistemática. Elas começam, quase todas elas, da mesma maneira, têm um desenvolvimento semelhante e terminam também por uma moral, pelo estabelecimento de uma verdade, por um final relativamente definitivo. Esta função ritualística também atendia à questão da sabedoria. Eram narrativas contadas pelos mais velhos e que tinham como função passar um conhecimento, passar uma aprendizagem que a tribo, que o clã, que aquele povo tinha colecionado, adquirido ao longo do tempo. Como característica ainda dessas narrativas primordiais, nós podemos dizer que elas são a origem das narrativas modernas. Isto é, quando nós começamos a analisar os contos da literatura infantil produzidos na nossa sociedade ocidental nesses últimos 100 anos, nós verificamos a permanência de determinadas características e que, quando nós conhecemos, verificamos que estão lá na origem, nas primeiras narrativas dos povos primitivos. Além disso,
Outra característica dessas narrativas de tradição, ou dessas narrativas primordiais, é a da permanência. Elas permanecem na cultura, elas são retomadas, recontadas, atualizadas, mas de alguma forma elas estão sempre presentes nas histórias que nós contamos hoje. Essas narrativas primordiais são essencialmente contos, isto é, pequenas histórias, histórias que têm personagens em número pequeno e que os acontecimentos estão todos interligados e que têm uma função realmente de passar ensinamento. Quais são os tipos de contos, portanto, dessas narrativas primordiais? Em primeiro lugar, nós vamos falar da fábula, que é talvez a narrativa mais conhecida. A fábula tem algumas normas, algumas regras que se repetem. Fábula toma como personagem principalmente animais. Animais que falam, animais que se comportam como os seres humanos. Por vezes, toma algumas personagens abstratas, a morte, a esperança, a vaidade. E algumas poucas fábulas têm como personagem o homem que vai contracenar, que vai conviver com esses animais ou esses seres abstratos. Além do mais, a fábula tem como regra terminar ou começar por uma moral explícita, por uma lição, por uma frase ou algumas frases que passam um ensinamento. Faz parte, portanto, daquela característica ritualística desse tipo de narrativa. Um outro tipo de conto é o apólogo. Apólogo é uma espécie de fábula em que as personagens são objetos, em que não existe quase nunca a presença do ser humano. É, por exemplo, o mais conhecido na nossa literatura, a fábula do Machado de Assis sobre a linha e a agulha. Tem a mesma característica da fábula, isto é, de passar uma moral, um ensinamento. Esses objetos falam como se fossem pessoas. Portanto, o apólogo é um tipo diferente de fábula. Um terceiro tipo de contos é o que nós chamamos parábola. Parábola é aquela narrativa que tem que ser entendida num outro sentido, que tem que ser um motivo de reflexão, de abstração. É uma narrativa, isto é, tem personagens, tem acontecimentos, tem um final que conclui aqueles acontecimentos, mas não é para ser entendida diretamente, é para ser entendida num sentido simbólico ou abstrato. Outro tipo de contos é a alegoria. A alegoria tem personagens que podem ser abstratos, que podem ser animais, e combinados eles formam uma rede de sentido único. Por exemplo, a gente tem a alegoria do jardim, em que as flores vão representar diferentes sentimentos dos seres humanos, diferentes valores, e na conversa entre elas, nos acontecimentos entre elas, elas vão montando um sentido de aprendizagem para a vida que é dado pela história. Um outro tipo ainda de contos muito especial e hoje em dia muito importante é o mito. O mito é uma narrativa primordial porque ele tenta explicar a origem de determinados fenômenos da natureza. Por exemplo, a origem das estrelas, da noite, de plantas, de cachoeiras, cataratas, rios, enfim. É uma narrativa primitiva que tenta explicar de uma forma imaginária fatos científicos. Uma outra narrativa primordial é a lenda. A lenda parte de fatos históricos, de acontecimentos reais e depois fantasia, e depois cria um imaginário sobre ela. Geralmente é de uma forma exagerada que trata esse fato histórico. E por último, entre os tipos de contos primordiais estão os contos etiológicos, isto é, os contos exemplares, os contos de comportamento, com a intervenção de santos, de Nossa Senhora, de Deus, ou não religiosos, em que também aparece alguém, um velho, a morte, para dar um ensinamento para a personagem. Esses são, portanto, os tipos de narrativas primordiais. Vamos passar agora a leitura de uma fábula. O cavalo, o boi, o cão e o homem. Quando o homem saiu das mãos de Zeus, estava destinado a uma vida breve. Usando sua inteligência, quando veio o inverno,
ele construiu uma casa e a habitou. Nesse ínterim, o frio foi tão intenso e Zeus fez chover tão forte que o cavalo, sem forças, foi procurar abrigo na casa do homem. Este disse que só o receberia se ele lhe desse uma parte dos anos que tinha para viver. O cavalo o cedeu com prazer. Pouco depois apareceu um boi, acossado também pelo mau tempo. O homem lhe disse a mesma coisa. Só o receberia se, em troca, ele lhe cedesse alguns anos de sua vida. Concluído o negócio, o boi entrou. Finalmente chegou o cão, morrendo de frio. Teve de ceder ao homem alguns anos de sua vida. Por isso, os homens vivem puros e bons durante o tempo que Zeus lhes deu. Quando chegam os anos cedidos pelo cavalo, eles fanfarronam, cheios de altivez. Quando chegam os anos do boi, ficam autoritários. Enfim, quando terminam a vida com os anos do cão, rosnam raivosamente por um sim ou por um não. Isto é para ti, velho rabugento. Essa narrativa é uma narrativa do Esopo e está falando de situações da vida humana. Vamos ver quem são os fabulistas mais conhecidos da história da literatura. O primeiro e mais antigo desses fabulistas é Esopo, século I antes de Cristo, um escravo que foi levado para a Grécia e era um excelente contador de histórias. Na sequência, nós vamos ter Fedro, que reconta as fábulas do Esopo num período um pouco posterior. Ele viveu entre o ano 15 a.C. até 50 depois de Cristo. O terceiro fabulista bastante conhecido, e que é conhecido como cientista e pintor, Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519, e que escreveu um livro intitulado Fábulas e Lendas. Depois de Leonardo da Vinci, no Ocidente, nós temos um magnífico fabulista, o francês La Fontaine, que viveu entre 1621 e 1695, e escreveu um livro intitulado Fábulas, de 1668. Na sequência, nós encontramos o nosso Monteiro Lobato, cuja vida foi de 1882 a 1948 e que em 1922 escreveu um livro também intitulado Fábulas, traduzindo Esopo, Fedro e La Fontaine. Na sequência, nós encontramos o Walt Disney, que foi um maravilhoso fabulista na área do cinema. A sua vida é durante o período de 1901 a 1966. E nós conhecemos várias das narrativas que ele nos contou. Na sequência ainda, nós encontramos um italiano, Italo Calvino, que faleceu em 1985 e que escreveu Fábulas Italianas. E novamente, um brasileiro, Milor Fernandes. Milor Fernandes tem um livro fantástico intitulado Fábulas Fabulosas, que é uma revisão muito bem-humorada de situações do nosso cotidiano brasileiro, reunindo com as narrativas tradicionais. Eis, portanto, um conjunto de fabulistas muito importantes na narrativa ocidental. Vamos agora ouvir um dos textos de La Fontaine, que se intitula A Moça. Certa moça, um tanto orgulhosa, queria encontrar um marido alto, forte, bonito e de agradável prosa, e ademais fino, elegante e bem nascido, muito carinhoso e desprendido. Enfim, um partido ideal. Será que existirá tal príncipe encantado? O destino até foi generoso um bocado, pois foram em tal número os pretendentes que a moça poderia escolher um bom partido. Que? Esses aí? Mas qual? Disparate maior não poderia haver. Esse um não tem graça, aquele é pobre, aquele outro é horroroso, esse aí não é nobre.
E assim foi despachando cada pretendente, sem lembrar que o tempo, inclemente, devagar, aos poucos, desfaz a beleza humana fugaz. E assim os bons partidos por fim acabaram e os medíocres se apresentaram. Se os primeiros não quis, os outros muito menos. Será que não se enxergam esses paspalhões que ficam a fazer-me acenos? Que ridículas pretensões! Vivo melhor vivendo só. Entre mentes, o tempo foi correndo e a beleza da moça, aos poucos, fenecendo. Pretendentes? Nenhum. Até causava dó ver aquela a quem tantos tratou com desdém, agora abandonada, triste, sem ninguém. Não se escuta mais o seu riso. Quando aparece em público, é preciso disfarçar com pinturas o que o tempo trouxe. Se uma construção arruinou-se, pode-se repará-la e dar-lhe novamente um aspecto de obra recente. Quem corrige o que o tempo ocasiona na gente? O marido, e depressa. Ela escuta o conselho todo dia. E de quem? Dito por seu espelho. Assim, foi com prazer que ela aceitou o pedido do primeiro sujeito que lhe apareceu, dando-se feliz por arranjar um marido tolo, feio, rude e plebeu. Como vocês puderam perceber, o texto de La Fontaine fala de uma situação feminina muito comum, muito frequente, até os dias de hoje. Essa mulher ambiciosa que acaba sozinha por excesso de visão crítica na sua relação com os homens é um exemplo de comportamento a não ser seguido. Vamos agora para um breve intervalo. Vamos agora tratar de uma outra forma de conto dessa narrativa primordial, que são os mitos. Os mitos são narrativas organizadas ao longo da história da humanidade e que se referem a fatos científicos, isto é, como começou a Terra, de onde surgiram as estrelas, como nasceram determinadas plantas ou determinados fenômenos da natureza. Como os povos primitivos não entendiam tão bem assim de ciência, para explicar esses fenômenos, eles criavam histórias, eles contavam narrativas com personagens que acabavam sempre com o surgimento desses fenômenos. É, portanto, uma narrativa característica de culturas primitivas, onde a ciência ainda não domina. Além disso, esses mitos fazem um apelo constante ao imaginário, isto é, eles dão uma explicação imaginária para o científico. E esse aqui é o seu grande encanto, porque nós percebemos, à medida em que escutamos essas narrativas, como eles foram criativos ao inventar uma narrativa que dava tão certo para explicar, por exemplo, o surgimento do Guaraná, nascendo dos olhos de um menino enterrado. Essas explicações são explicações que fazem parte do artístico, do literário, exatamente pela presença do imaginário. Além disso, a nossa intenção de preservar esses mitos é uma intenção histórica já na sua origem. Por quê? Porque a preservação cultural desses mitos permite que nós entendamos o modo de pensar dessas culturas primitivas. E mais ainda, há um discípulo de Freud chamado Jung, que viu nos mitos uma razão, uma explicação originária, uma explicação atávica, uma explicação psicológica para determinados comportamentos do homem contemporâneo. Isso deu aos mitos uma importância extraordinária,
Ele disse que é lá nos mitos que estão certas atitudes, certos modos de explicar a realidade que se repetem ao longo da humanidade e que ele denominou arquétipos. Vamos agora ouvir um desses mitos, que se intitula O Filho do Sol e é um conto canadense. Há muitos anos, existia um casal de pescadores que morava próximo à costa canadense. Eles não tinham filhos e isso os deixava muito tristes. Um dia, a mulher do pescador estava sentada na praia quando viu um bando de gaivotas cruzar o céu. Ela olhou para cima e disse: "Até as gaivotas têm filhotes. Como eu gostaria de ter um também." Uma das gaivotas falou: "Vai dar uma olhada nas conchas, mulher." Ela levantou e começou a andar. Ouviu um choro de criança. Procurou e encontrou um menino recém-nascido dentro de uma enorme concha. Feliz da vida, ela levou o menino para casa. O pescador também ficou muito feliz, pois agora ele teria companhia. O menino crescia e passava o dia brincando no mar. À medida que crescia, a sua pele ia se tornando avermelhada, mas ninguém ousava comentar tal fato. De tempos em tempos, o mar ficava bravio e não era possível pescar. Num desses dias, o filho falou: "Acabou a nossa comida, pai. É necessário sair para pescar." O pai alertou o menino para os perigos de um mar tão raivoso. Mas o menino insistia, dizendo que nada de mal iria lhes acontecer. Mesmo assim, o pai não cedeu, pois pescador experiente não se lança à tempestade. Porém, a fome e aquela inexplicável segurança do filho fez com que ele mudasse de ideia e os dois partiram para o mar. Quando o espírito da tempestade percebeu que os dois o desafiavam, enfureceu-se, fez o vento soprar mais forte. Mas perto do filho do pescador, o mar serenava. Furioso por não conseguir destruir a embarcação, o espírito da tempestade convocou as nuvens escuras que chegaram como uma fumaça negra que avançou em direção ao barco. Mas ao verem o jovem, fugiram assustadas. Sem desistir, o espírito da tempestade chamou o nevoeiro, que desceu com tanta intensidade que faria qualquer um se perder. Mas ao verem o jovem remar despreocupado, o nevoeiro bateu retirada. Finalmente o mar ficou calmo e eles puderam pescar. O rapaz ensinou ao pai uma canção que atraía os peixes. Lançaram o anzol e as redes e logo o barco estava repleto de alimento. O pai dizia: "Filho, mas que estranha força você tem." Mas o rapaz mudava de conversa. Dias depois, eles saíram para caçar. De um dos pássaros, o jovem tirou algumas penas, ajeitou nos braços e pôs-se a voar sobre o mar. O pai ficou de boca aberta, mas ainda quando o filho disse: "Agora é preciso deixá-los. Eu sou o filho do sol." "Você conheceu o meu poder, pai. Por isso, devo partir. Mas não fiquem tristes. Vocês poderão me ver todo dia ao entardecer. Eu sou a cor vermelha que tinge o céu. Veste a minha roupa, pai, e ela lhe protegerá contra as tempestades e as ventanias." Dizendo isso, ele levantou o voo. A partir desse dia, ao cair da tarde, o pescador e a sua mulher iam até a praia espiar o filho. Viam o céu tornar-se avermelhado e diziam: "Como é belo nosso filho." Como vocês puderam perceber,
a narrativa do Filho do Sol está falando da natureza e uma natureza humanizada. E ao fazer esse trabalho de aproximação entre a natureza e o homem, contando uma narrativa, eu tenho o pleno terreno do mito. Vamos lembrar que todas as sociedades possuem um conjunto de narrativas que forma a sua mitologia particular. Talvez nós conheçamos mais a mitologia grega, porque nós aprendemos na escola, porque nós assistimos no cinema, porque nós vimos em muitos livros. Mas é importante guardar, cada cultura possui a sua mitologia própria particular. Vamos passar agora a um outro tipo de conto, que nós denominamos lendas. Há sempre uma certa confusão entre o termo mito e lenda. E se trata muitas vezes os dois como sinônimos. Na verdade, existe uma pequena diferença entre eles. As lendas têm um apoio histórico, têm uma referência a um fato, a uma personagem da história que é retomada no campo da narrativa inventada e principalmente de uma narrativa idealizada. Por exemplo, eu tenho lendas regionais no Brasil extremamente conhecidas, como a do Negrinho do Pastoreio, que parte de uma situação real de escravidão e que retoma esse fato histórico e vai criando uma analogia num plano mais espiritual. O Negrinho do Pastoreio era um afilhado de Nossa Senhora, volta ao real dizendo que ele perdeu os cavalos do seu patrão num descuido enquanto dormia e depois retorna ao sentido imaginário para mostrar como ele vai sendo castigado e como ele renasce como um protetor dos pastoreios, né? Dos pastos, dos animais, etc. Essa retomada do histórico é que nós denominamos lendas. É importante lembrar que ela se aproxima do mito porque ela tem uma explicação ficcionalizada. Isto é, ela justifica o fato inventando, exagerando, como nós já falamos no fato histórico. Além disso, tal como os mitos, as lendas também têm esse caráter de preservação da cultura, de preservação da história e da preservação do imaginário de um determinado tempo. Além disso, o seu caráter de idealização, isto é interessante como as lendas retomam a história, que nós acreditamos como factual, científica, para criar uma dimensão literária, uma dimensão imaginária. Para comprovar um texto denominado lenda, nós vamos agora conhecer uma das lendas do Rio Grande do Sul, contada pelo Simões Lopes Neto, e que se intitula A Casa de Bororé. Dentro do Mato Grosso, mato velho e crescido, sem plantas pequenas dentro, aí só há uma luz pouca, tirante a verde e a cinzento. E nenhuma árvore faz sombra, porque a ramaria de todas faz peneira por onde passa o sol que nunca enxerga o chão. Dentro desse mato, no mais tupido dele, há uma lombada redonda como uma casca de carumbé. Aí, em cima dela, há uma casa de pedra branca, branca como se encaliçada, e sem porta em nenhum lado, nem janela em nenhuma altura. Dentro da Casa Branca, as salas estão lastradas de barras de ouro e barras de prata, do peso que é preciso 2 homens para mover cada uma. E todas as juntas das pilhas estão tomadas de pedras finas. Por cima de tudo estão em montes tocheiros de ouro maciço e cálices e resplendores de santos e salvas de prata e turíbulos e cajados. Nos corredores, como prontos para içar para as cangalhas das mulas de carga, prontos com as suas alças, estão lotes de surrões socados de moedas de ouro, separadas em porções, metidas em bexigas de res. O rondador da Casa Branca, dia e noite, anda em redor dela. É um índio velho, cacique que foi, um Bororé de nome, amigo dos santos padres das 7 missões da Serra,
que dá vertentes para o Uruguai. Os padres foram tocados para longe, levando só a roupa do corpo, mas a Casa Branca já estava feita, sem portas nem janelas. E Mbororê, que sabia tudo e era cacique, de noite e precatado com os seus guerreiros, carregou de todos os lugares para aquele as arrobas amarelas e as arrobas brancas, que não valiam a caça e a fruta do mato e a água fresca, e pelas quais os brancos de longe matavam os nascidos aqui e matavam-se uns aos outros. Mbororê desprezava essas arrobas, mas como era amigo dos santos padres das 7 missões, guardou tudo e espera por eles, rondando a Casa Branca sem portas nem janelas. Ronda e espera. A Casa de Mbororê é um conto extraído de Simões Lopes Neto, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Como foi possível observar nessa lenda, a história do Rio Grande do Sul, a história da presença dos jesuítas nos 7 povos das missões está registrada na narrativa. E além disso, eu tenho a criação de um cacique que num ambiente fantástico cuida daqueles tesouros todos enquanto espera o retorno dos jesuítas. Essa é a característica da lenda, essa reunião entre um fato histórico e o imaginário de um povo. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Vamos começar as dicas de estudo pela repetição de um livro que é fundamental, da professora Nelly Novaes Coelho, A Literatura Infantil, Teoria, Análise e Didática, onde se encontram algumas referências importantíssimas sobre as fábulas. Essa é uma publicação da editora Ática. Vamos agora indicar um dos folcloristas brasileiros mais importantes, Luiz da Câmara Cascudo, A Geografia dos Mitos Brasileiros, publicado pela editora José Olímpio. O terceiro livro, publicado pela poeta e professora Ângela Leite de Souza, se intitula Contos de Fada, Grimm e a Literatura Oral no Brasil, e é uma edição da editora Lê. Bom, terminamos aqui a aula que tratou das narrativas primordiais. Até a próxima! A tipologia dos textos literários, as narrativas da tradição, foi o tema da aula de hoje. Aprendemos o que são as narrativas primordiais. Narrativas primordiais são aquelas que explicam a origem da natureza. Elas contêm uma sabedoria, têm caráter ritualístico, muita repetição e estão sempre falando sobre o comportamento humano e explicando o universo. A professora Marta nos falou sobre as fábulas. As fábulas são narrativas curtas que têm quase sempre a mesma estrutura e têm uma finalidade moralizante, com personagens que podem ser animais, figuras abstratas e o próprio homem. Vimos o que são os mitos e as lendas. Mitos são narrativas primitivas que explicam imaginariamente o científico. Se repetem em todas as culturas e têm alto valor psicológico. Já as lendas têm como base os fatos históricos e fantasiam sobre eles. Até a próxima aula!